Fala, galera, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para um papo de torcedor esporte. Graças a Deus, estamos aí novamente com um convidado bastante especial. Queria agradecer a presença de todos vocês. Dizer para vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscrevam. Tá? A oportunidade está aí. Deixa seu like, né? Deixa os comentários também, é muito importante para todos nós, tá bom? Bom, hoje, galera, vamos começar logo aí, porque tem bastante assunto para falar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos falar de arbitragem. E não podia ser diferente, hoje nós estamos à presença do Alfredo Loebre, um grande árbitro aí, durante muito tempo aí esteve aí no cenário nacional e árbitro da FIFA também, né? Um espaço curto de tempo, né? Mas ele vai poder dizer para a gente também o porquê. E eu já quero iniciar, Alfredo, não vamos ficar falando muito da sua carreira, porque com certeza os demais aí vão dizer. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aí, muito legal da sua parte estar aqui. Tenho certeza que para nós vai ser um aprendizado assim, gigantesco, tá? E antes das suas considerações iniciais, Alfredo, já queria começar com você com uma pergunta aí de arbitragem, tá bom? Ontem, Alfredo, nós vimos o jogo aí, São Paulo e Palmeiras, né? E um jogo muito picotado pela arbitragem. É lógico que a gente sabe também que os jogadores também colaboram bastante com isso e tal. Mas assim, a gente viu também o próprio árbitro picotando demais. Alfredo, o que, na sua opinião, a arbitragem pode fazer para dar um basta nesse tempo que eles fazem questão de perder e que de bola rolando você acaba vendo que é o fundamental, que é o mais importante, a gente pouco vê. Alfredo, muito obrigado, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo, irmão. Bom, Fábio, primeiro, boa noite. Um prazer estar com você, com os amigos. A arbitragem de futebol sempre é um assunto bastante interessante. E a arbitragem está sempre na polêmica, né? Eu digo sempre o seguinte: enquanto existe erro de arbitragem, o ex-árbitro é lembrado. Porque cada confusão que tem no domingo, você recebe muito telefonema anônimo, né? Anônimo não, de emissoras. Eu presto o serviço de assessoria de arbitragem para 4 equipes da Série A e 2 equipes da Série B. Por uma questão contratual, né, até porque o presidente não quer dizer que eles não conhecem regra, a gente tem que manter o sigilo do nome dos clubes. Mas a sua pergunta vem sendo uma coisa que eu estou sendo muito questionado por isso, né? Então, o que eu acho? Minha visão é que nós estamos tendo um problema muito sério na formação do árbitro. Depois disso vem, como você bem colocou, na cultura dos jogadores. Quando você assiste, por exemplo, Bayern e Real Madrid, o árbitro marca a penalidade, você não vê um jogador indo para cima, reclamando. Por quê? Porque sabe que tem o VAR. A instrução que o árbitro recebe é: na dúvida você marca. Na dúvida você marca. O VAR corrige. Ou vice-versa, mas ele marcou, ninguém reclama. Aqui no Brasil se reclama de tudo, inclusive os treinadores, que não cumprem o que está determinado na regra. Eles só podem ficar de pé ali conversando com os seus jogadores. O capitão pode falar com o árbitro. Onde é que tiraram isso da cabeça? O capitão só representa a equipe dele no caso de uma situação excepcional. Acabou a luz, teve uma confusão, tem que parar o jogo, ele representa. Mas não quer dizer que ele pode conversar com o árbitro. O que eu vejo da paralisação é que os árbitros brasileiros estão se preservando. Então ele pensa que quanto menos jogo tiver, menor a chance de ter alguma coisa que ele vai se complicar. Porque hoje você tem uma quantidade de câmeras absurdas e é muito difícil você passar em branco. Até porque a arbitragem é matéria interpretativa. Uma das maiores bobagens, já falei isso para o Arnaldo já algumas vezes, é dizer que a regra é clara. Onde que a regra é clara? A regra é 100% interpretativa. Não tem nada de claro. O que pode ser pênalti para mim, pode não ser para vocês. E não quer dizer que isso aí esteja certo ou esteja errado. É matéria interpretativa, porque cada vez mais a Bird e a FIFA complicam a vida do árbitro. Vamos pegar essa questão de bola na mão dentro da área. Olha, você tem que analisar se o movimento é natural. Desculpa, nós somos pessoas com porte físico diferente. O meu movimento natural é diferente do movimento de vocês. Olha, mas tem que ver se ele levantou o braço de forma instintiva ou não. Quanto mais você gera interpretação, menos jogo você vai ter. É simples. Então, o próprio sistema trabalha contra a arbitragem, mas eu vejo que os árbitros no Brasil, eles tentam se preservar. O que eu vi ontem, ele fez uma decisão de apitar o jogo
literalmente parando o jogo e apitando tudo. Então não tem jogo. Tivemos menos de 50% de bola em jogo. Realmente isso foi o que aconteceu. Inclusive, até antes de passar para o pessoal da administração, hoje eu vou fazer diferente, eu vou passar a pergunta para o Ângelo, eu tenho mais ou menos que vai encaixar sobre isso, mas eu queria só fazer um comentário, aquele lance depois que aconteceu, o Alfredo, do gol do Flamengo, né? O segundo gol do Botafogo também, que você retrata muito bem sobre a interpretação, né? E aquela cultura do jogador já se jogar, de fazer, surgiu. Mas aí você já vai falar sobre isso. Ângelo, você pode fazer, por gentileza, a sua pergunta, meu querido? Boa noite. Boa noite, amigos. Senhor Alfredo Loeblin, prazer em conhecê-lo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, mas senhor, eu já lembrei agora do Alfredo do papel higiênico, traz o Neto. Estamos entre amigos, por favor, sem o senhor. Tá bem. Eu queria saber a sua posição com relação a tudo que vem acontecendo com o Textor. Qual a posição dos árbitros? E se essa questão de inteligência artificial é relevante ou não, ou simplesmente vamos deixar para lá? O que você acha que pode acontecer? Obrigado. Bom, eu vejo o Textor, né, como uma pessoa que poderia trazer ao futebol brasileiro uma grande melhoria, mas ele é um piadista. Em primeiro lugar, é lógico que a inteligência emocional para a sociedade ela pode trazer um benefício muito grande. Mas a partir... Quem é que criou a inteligência artificial do futebol? Daqui a pouco vão dizer que no Brasil e França o Roberto Carlos abaixou para poder arrumar meia, porque a inteligência artificial... Faça-me o favor. Alfredo, desculpa te interromper. A sua câmera, cara, dá uma apertadinha aí. Você está fora da câmera. Só para ficar bonito na gravação. Mas pode continuar respondendo. Opa, ótimo. Desculpa te interromper. Tá? Mas esse é meu papel, amigo. Vamos lá, continua. A inteligência artificial, quem é que fez? Quem é essa empresa do Textor para dizer se o árbitro acertou ou não? Quem é o grande árbitro dessa empresa? Onde é que ele fez um curso supra-sumo que só ele entende? Tá certo? O Textor tem uma dor de corno que ele nunca imaginou na vida perder o título que ele perdeu. Tá? Está muito claro. Tinha torcedor do Botafogo fazendo tatuagem, o outro comprando passagem não sei para onde. Estava uma festa. Eu disse isso aí, inclusive, com uma pessoa do Palmeiras. Eu entendo que o Botafogo, não tirando o mérito do Palmeiras, ok? Mas foi um campeonato que o Botafogo mais perdeu do que o Palmeiras venceu. O próprio Abel Ferreira disse várias vezes que o Palmeiras estava fora da disputa por título. Então, quando o Textor perde, me passa uma ideia que ele quer jogar para a sua torcida. Ontem no domingo, assistindo Botafogo e Flamengo, e o pós-jogo da torcida do Botafogo é só um. Eu também acho que tem um negócio, tem esquema de arbitragem. Se eu sou o presidente do Sindicato dos Árbitros, da ANAF, o que for, não começa o Campeonato Brasileiro enquanto não se resolve tudo isso. Nós temos a mania maldita no Brasil de jogar para baixo do tapete as coisas e vamos tocando. Porque vamos supor agora que o seu Textor levou, papo furado, né? Indícios, papo furado. Se tivesse, ele levou na polícia, se ele tivesse alguma coisa, as autoridades já tinham tornado público. Não tem nada. Mas vamos supor que tivesse. Nós estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vai por beleléu toda a credibilidade do início do campeonato. Então, a minha visão é que quando você faz uma denúncia desse porte e você não prova, amigo, lógico, ele é o dono da SAF do Botafogo, você não pode impedir que ele continue dono da SAF do Botafogo. Mas vai ficar 2, 3, 5 anos, sei lá quanto tempo, sem poder entrar em estádio, falar pelo Botafogo, acabou. Acabou. O que nós não podemos fazer é continuar com essa história que está dizendo, eu vou mostrar, eu vou levar. A própria comissão que ouviu no Senado disse o quê? Olha, tem indício. Indício é muito relativo. O que é indício? Quer dizer, então, que se a mulher mandar para o cara assim, ó, você está vindo para casa? Tô.
Passa na padaria primeiro e pega pãozinho. Quer dizer que é indício que ele é corno, que a mulher que ele ficasse na rua? Não existe isso, gente. Ou você tem uma prova cabal, aquela prova incontestável. Olha, houve um esquema. O Palmeiras meteu um vareio no São Paulo, o São Paulo não viu a cor da bola. E o cara vem falar que tem... Olha, o São Paulo tem uns lances esquisitos. Quer dizer, é um despreparo e um desserviço ao futebol a todos, inclusive a nós, torcedores. Quem trabalha no futebol devia ser o primeiro. Não começa o campeonato enquanto esse sujeito, ou ele prova o que ele falou, tá certo? Ou vai todo mundo concordar que não aconteceu nada. Mas acho inclusive... que... Pode falar, gente. Então, é uma questão. Esse jogo especificamente do São Paulo, que ele cita, São Paulo tomou vareio, é verdade. E o que o São Paulo ia ganhar? O que o São Paulo ia ganhar entregando um jogo desse? Ainda mais para o Palmeiras. Não, e eu faço uma outra pergunta, Angelo. Se o Tiquinho tivesse marcado aquele pênalti, será que o Botafogo tivesse sido campeão? Ele estaria entregando esse dossiê agora para a CBF? Então, quer dizer, realmente é muito louco, né? Vou falar para vocês um negócio sem querer cortar, me perdoem. Eu vi dentro de campo várias equipes entregando o jogo. Várias. Porque não recebia salário, porque tinham brigado entre eles, porque o presidente prometeu uma coisa e fez outra. Eu vi, e você escutava dentro de campo. Não existe uma equipe entregar jogo 4-0, 5-0. É 2, para não ficar mal com a torcida, é 2-1, é 1-0 no finalzinho. Mas eu vi, eu escutava dentro de campo. Então, não é uma surpresa para mim. Agora, do jeito que o Textor fala, ele colocou toda a categoria arbitragem numa fogueira, quando ele tem uma gravação de um árbitro da 4ª divisão do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca já é uma bosta, só o Tite gosta. Desculpe, vocês vão desculpar. Você tem os 4 grandes do Rio, mas os interiores. Nova Iguaçu chegou, legal, acho lindo chegar no Nova Iguaçu. Tomara que chegue todo ano, porque o interior do Rio é de longe abaixo do interior de São Paulo. E os campeonatos regionais são feitos para os 4 chegarem, para os grandes chegarem. Quando chegou em Nova Iguaçu, você vai dizer para mim que a federação está feliz da vida, a Globo está feliz da vida, todo mundo que chegou em Nova Iguaçu na final com o Flamengo. Vocês acham que a FIFA ela quer uma final de Copa do Mundo Macedônia e Coreia do Norte? Para! Futebol é um negócio. Agora, um negócio tem que ser tratado com responsabilidade. Eu até uma vez, logo depois que ele falou aquilo, eu falei com o Tite, Tite, de onde você vai falar que o Campeonato Carioca é mais difícil do Brasil? Pô, você está de brincadeira. Mas aquela torcida, desculpa, eu acho o contrário. Nós temos que mostrar para o torcedor o que está acontecendo em cada estado para melhorar o campeonato estadual. Como é que você vai falar que o campeonato do Rio de Janeiro é melhor que o de São Paulo? Não tem. É só você ver o quanto se paga em televisão, o quanto se paga de patrocínio. Tomara que você tivesse no Brasil inteiro todos os regionais fortes. Aí chega um babaca desse, na minha visão ele é um babaca, um Textor, joga todo mundo na fogueira, tá? Joga a arbitragem, joga os jogadores, joga as equipes. A Leila está uma pistola, e a informação que eu tenho é que ela não vai tirar processo nenhum, nem civil, nem criminal contra o Textor. Ele está mandando recado para ela: olha, você entendeu mal, não me queira mal. Como que você não queira mal, cara? Olha o que ele fez contra o futebol brasileiro. Então, assim, eu sou contra o 880, sou contra o Tite falar que é um campeonato melhor para fazer média com o torcedor, e sou contra o Textor jogar tudo no ventilador. Nós temos que trabalhar pelo bem do futebol brasileiro. Os regionais cada vez mais estão com os dias contados. As fronteiras regionais estão caindo. Você vai dizer para mim, com todo respeito, que o Vasco da Gama hoje é rival do Flamengo? É rival histórico. É rival histórico do Flamengo. O Cruzeiro hoje é rival do Atlético Mineiro? É rival histórico, porque tem o regional. Se você acabar com os regionais, o maior rival do Palmeiras, quem é hoje? É o Flamengo e vice-versa. Então, assim, trabalhar pelo bem do futebol, as pessoas não querem. Elas querem criar polêmica. Infelizmente, a nossa política também podia resolver isso logo. O Textor veio aqui, ele trouxe isso aqui. Isso aqui não serve para porra nenhuma, nós vamos mandar aprender, vamos fazer o que sei lá o quê. Ou então o Textor aqui, ele provou para o campeonato hoje. Nós estamos brincando, mais o maldito jeitinho brasileiro, vai tocando.
Quando aconteceu o escândalo do apito, vocês vão lembrar que eu disse Pereira de Carvalho, a CBF já tinha sido informada na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós fomos 2005. Até a 11ª rodada, sem fazer 10 jogos. Porque foram levando, vamos levando, vamos levando. Não pode ser assim. Futebol é um produto. E nós não temos que tratar o torcedor como torcedor. Tem que tratar o torcedor como consumidor desse produto. É ele que paga a TV por assinatura. É ele que compra uma camisa oficial do clube. Ele que compra o produto oficial do clube. Aí ele compra tudo isso. Aí o cara fala assim, é tudo combinado, viu? O Palmeiras ganhou tudo combinado, 2 anos seguidos. Porra, como é que ele se sente? Como é que vocês e quem está acompanhando a gente, que tem um filho pequeno, vai querer que o moleque acompanhe o futebol brasileiro? Mas quem vai comprar a camisa do PSG, do Real Madrid, do Barcelona? Que aqui virou um circo. Virou um circo, na minha visão, evidente. Não, realmente complicado. Antes de passar, deixa eu só aproveitar. Fábio, por favor, Xará, faça a sua pergunta aí para o Alfredo. Alfredo, sua câmera ainda está congelada. Vamos lá, Fábio, por favor. Deve ser a internet, viu? Não tem problema, vamos lá. Tem um monte de gente com problema de internet aí que está acusando aqui que a internet está... Vamos lá, Fábio. Alfredo, boa noite, tudo bem? Fábio, boa noite, é um prazer falar com você. Há 2 anos, você participou de um podcast do Lance e disse que o VAR no Brasil não tinha vida própria. Você continua com essa opinião? O que mudou ou o VAR já morreu no Brasil? Não, o VAR do Brasil não é o VAR da FIFA. Nós criamos no Brasil aqui um Frank VAR. Tá? Só para você ter uma ideia, o Frankenstein, quando chegou no Brasil, uma pessoa da Federação Paulista falou o seguinte: vamos começar do jeito que eles querem e depois vão habituar para a gente. Isso não existe. O protocolo de VAR, de 104 páginas, ele começa assim: o máximo de eficiência com o mínimo de interferência. E no Brasil é o contrário. E cada federação faz de qualquer jeito. Você vê o VAR no Rio é de um jeito, você vê em São Paulo, tá uma porcaria, é de outro jeito. Aí você vê no Gaúcho é outro jeito, que o cara fala assim, não, mas futebol gaúcho, tchê, é de porrada. Então o VAR, entendeu? Onde é que está dizendo isso no protocolo? Onde é que está dizendo que lance interpretativo o VAR tem que entrar? E nós estamos sendo enganados. Por isso que está puto o torcedor e com razão. Olha, vamos ver, eu acho que o VAR vai chamar. O VAR não tem que chamar em lance interpretativo. O VAR chama em quê? Lances de erros claros fora do campo visual do árbitro. Não sou eu que estou dizendo, é o protocolo de VAR. No Brasil, não. O cara que está no VAR nunca apitou, meu amigo, com todo respeito, nem em Cabo Friense e Novo Horizontino. E puseram ele no VAR para ser o VAR de Corinthians e Flamengo, por exemplo. E o cara está com tesão de aparecer de qualquer jeito. Então, qualquer lance interpretativo, ele manda chamar o árbitro. E ninguém diz nada para o cara que não é isso que está no protocolo. Todo gol, eu gosto muito da Premier League obviamente da Champions, mas eu gosto muito da Bundesliga, porque eu torço muito para o Bayern de Munique, gosto muito do Bayern, até porque a minha formação é alemã. Todo gol na Europa passa pelo VAR. E ninguém fala em VAR. VAR não é para ser, gente, a estrela do jogo. No Brasil, ele é. No Brasil, ele é. Eu tenho acompanhado esse pessoal que acompanha os jogos ao vivo, torcedores, né? Eu acho muito legal. E todo gol que sai, o cara fala assim, vamos ver se o VAR não vai anular, né? Vamos ver. Não tem nem por que anular, mas nós estamos tão inseguros com a presença do VAR no Brasil que você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, nós tiramos de campo, quando o árbitro errava, e é evidente que eu errei muito na minha carreira, tenho muito mais acertos que erros, mas errei. Então nós tiramos de campo erros grosseiros da arbitragem e colocamos erros grosseiros na cabine. Não tem cabimento. Não tem. Vamos pegar o lance do Bruno Henrique lá, do pênalti. Tá? Vamos pegar o lance do Bruno Henrique do pênalti. O árbitro está mal colocado? Não. O árbitro, você vê na imagem, o árbitro está com a visão toda aberta, olhando o lance. O que o VAR tem que chamar o árbitro? O que diz o protocolo? Na dúvida ou com interpretações diferentes,
se mantém a decisão de campo. Se o árbitro marcou a penalidade, é penalidade. Se o árbitro não marcou a penalidade, não é penalidade. O VAR no Brasil está apitando o jogo. E eu fiz uma cobrança muito forte semana passada, com o membro da comissão da arbitragem da Federação Paulista. Gosto muito do CNM, fez um trabalho magnífico na Conmebol. Quando ele assumiu a comissão da CBF, eu falei, agora vai. Agora nós vamos usar o VAR. Nada. Continuamos com o protocolo brasileiro. Não é o VAR da FIFA. Por isso que o torcedor reclama e reclama com razão. Ronaldo, sua pergunta, meu querido. Maçã, depois eu passo para você, depois Arthur Ortega, tá, Arthur? Para o desenvolvimento da live. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá. Boa noite, Loevelin, tudo bom com você? Obrigado pela sua presença no canal. A gente fala de arbitragem, infelizmente, a gente vai chovendo molhado, porque é o que você falou, boa parte é interpretativo. Eu vejo que o VAR ele é mal preparado, porque a pessoa parece que quer se destacar mais que o próprio juiz em campo. Então, eu vejo dois juízes que são um pouquinho diferentes, o Daronco e o Klaus, que são um pouco mais rígidos. Tal. E eu vi uma passagem do Daronco, ele falando que quando não tinha o VAR, ele num jogo São Paulo e Curitiba, ele errou num pênalti e foram avisar ele no vestiário. E aí ele voltou quase matando o centroavante, que pôs a mão na bola lá e ficou quieto. E eu te perguntar, qual foi a sua melhor atuação como árbitro e aquela que você falou assim, puta, hoje eu não devia ter saído de casa porque não deu nada certo? Tem um monte que eu não devia ter saído de casa. Mas a torcida da Ponte Preta quer matar. Cara, eu nunca fui bem no jogo da Ponte Preta. É impressionante. Quando eu pegava a escada e falava Ponte Preta, eu falei, ferrou. E eu fui fazer um São Paulo e Ponte Preta, lá no Moisés. E jogo de televisão, aquela coisa, jogo chato, sabe? E aí o Piá cai na área e pega a bola com a mão. E eu estou encoberto, não tinha VAR. Eu não vi que o Raí derrubou o Piá. Então era 3-2 de São Paulo. Era falta a favor de São Paulo. Se eu não me engano, foi 3-2 para São Paulo, uma semifinal de Campeonato Paulista. Isso, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu meti pênalti para a Ponte Preta. Então, que nem você falou esse lance do Daronco. Não se comenta nada no intervalo, para evitar que o árbitro volte para o segundo tempo predisposto para isso. Mas o árbitro tem uma manha. Qual que é a manha? Você combina com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu filho, com quem for, que você vai ligar no intervalo e você não vai falar nada. Então, você pega o telefone, você vai no banheiro, aí você liga do banheiro e não fala nada. Quem vê que é você que está ligando, já combinou? Falaram aqui na televisão que você está bem, viu? Falaram que você não marcou um pênalti que não foi. Então, assim, você tem um jeito, mas não é o certo, não é o ideal. Não é você tentar corrigir. Então, eu fui muito mal nesse jogo. Tomei uma dura danada do ex-presidente Fará, falecido, que amanhã, inclusive, faria 90 anos, né? É um cara que eu acho que fez muito pelo futebol. Eles tinham um problema sério com o Eduardo Viana, do Rio de Janeiro, né? Eram os dois Eduardos que não se bicavam, né? Eu tenho uma passagem... Você lembra daquele WO que teve Fluminense e Vasco, né? Eu estava naquele jogo. Aquele dia foi um circo, cara. Você não tem noção dos telefonemas que eu recebi no hotel, né? E eu até que tinha uma boa relação com o Eurico. Porque o Eurico é aquele dirigente que... Eu não sei se estavam fazendo hoje o que estão fazendo com o Vasco, não, viu? Não sei, não. E agora, a melhor atuação... Eu sempre tive objetivos. Eu acho que em qualquer profissão você tem que ter objetivo. Então, quando eu entrei no futebol, lógico que eu não sabia. Eu queria chegar à FIFA, mas... Então, meu primeiro objetivo, chegar na primeira divisão, fazer um jogo profissional. Depois, chegar na primeira divisão. Depois, fazer um jogo nacional. Mas eu acho que a primeira final de Campeonato Paulista que eu fiz em São Paulo, São Paulo e Santos, eu acho que foi muito impactante. Meu primeiro jogo internacional foi muito impactante. Dia que morreu o Ayrton Senna, os jogadores não queriam morrer mais, né? Para fazer agora, aliás, dia 1º, né? 30 anos. Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem jogos e jogos, como em qualquer profissão. Até o arquiteto, eu acho que ele vê um projeto, ele acha que ficou legal, né? E outro que não ficou legal. O advogado vai para uma sessão, ele fala, hoje eu fiz uma defesa do meu cliente que eu estou me sentindo top. Ele vai ontem e fala, meu cliente está ferrado, vai pegar 30 anos de cadeia e vão jogar a chave fora. Então, assim, eu acho que o importante é você fazer a avaliação. O day after é muito importante em qualquer profissão. Como é que foi ontem?
Eu apitei assim, eu fui bem por causa do quê? Eu fui mal por causa de quê? E eu fazia isso muito na viagem de volta, né? Seja de avião ou seja de carro, que é a federação que manda o motorista te levar no interior. Na volta, você fazer uma avaliação com os assistentes que estão no carro, como é que foi o trabalho. Maravilha, legal. Maravilha. Alfredo, Maçã, a sua pergunta, meu querido, por favor. Boa noite. Eu acho que ele travou, viu? Alfredo? Ele está aí. Não travou, ele foi e voltou. Beleza. Tá meu nome é Zé Luiz, sou aqui de São Paulo. Tudo bem com você? Tudo é um prazer falar com você. O meu também, igualmente. Tá, eu vou voltar um pouco lá atrás, vou fazer uma pergunta. O saudoso do Cid Vanderlei Bosquilha, uma entrevista dele, assim, e ele comentou que o jogador mais chato que sempre queria apitar os jogos, assim, naquela fase dele, era o Dudu, médio volante do Palmeiras, que é tio do nosso Dorival aí, né, que tá na seleção brasileira. Me cita aí 1 ou 2 jogadores que da tua fase aí como árbitro, que realmente eram chatos pra cacete, mas sem desmoralizar ninguém, né? Só uma curiosidade. Não, mas assim, não tem problema nenhum. Eu lembro do Ronaldo Giovanelli, que hoje é muito meu amigo, né? Mas quando eu comecei, eu não era o Loebre apitando, eu era o Alfredo. Então, no começo de carreira, ele já era um cara top. E eu lembro que foi o jogo Corinthians e América de Rio Preto no campo antigo do América, que hoje é um shopping, se não me engano. E aí eu marquei um escanteio para o América, e ele olhou para mim assim, baixinho, e falou assim, você não sabe nada, você não apita nada. Aí eu falei assim, como é que eu vou expulsar esse cara? Ninguém escutou nada, jogo da Globo, 4 da tarde. Eu falei, agora ferrou. Aí quando terminou o jogo, ele passou assim do meu lado e falou assim, enquanto eu não expulsar você 3 vezes na minha carreira, eu não vou sossegar. Ele falou, você vai nada, você não vai nem chegar a lugar nenhum na carreira. E por coincidência, eu expulsei ele num jogo da Portuguesa 2 vezes, e aí uma vez fui fazer um jogo Fluminense e Paysandu. Mangueirão lotado, abarrotado. A torcida do Pará é fanática demais. E aí o assistente me chamou e falou assim, olha, o Ronaldo me xingou. Eu falei, agora tá lindo, né? Já estava perdendo o Fluminense, eu fui lá e meti um vermelho com gosto. Tal, baza. Aí ele saiu, a torcida ficou puta com ele, xingou ele. Bom, enfim, nós estávamos no aeroporto e não era que nem hoje, que tem voo direto toda hora, né? Naquela época tinha um voo para São Paulo e um para o Rio de manhã e um voo para São Paulo e Rio à tarde. E nós estávamos no aeroporto, aí puseram a mão assim no meu ombro e quando eu olhei era o Ronaldo. Eu falei, puta, ele vai falar um monte. E eu sei que vocês sabem que o árbitro pode relatar tudo o que acontece até 24 horas depois do jogo, relacionado ao jogo. Né? 24, ele pode relatar, mesmo que ele já tenha entregue a súmula, ele pode colocar como adendo. Beleza. Eu falei, fala, Ronaldo. Ele falou assim, estamos kits, 0-0. Então, assim, aí eu fiquei muito amigo dele, porque depois a mãe dele foi convidada para ir num programa de televisão com a minha mãe faleceu ano retrasado, e ela ficou muito amiga da mãe do Ronaldo, então, assim, morreu o assunto ali. E um outro cara que era muito difícil, mas muito difícil, era o Evair. O Evair era uma mala. E onde eu encontrava com o Evair tinha problema. No Goiás, no Palmeiras, na Portuguesa, no São Paulo, o Evair era chato. Jogava pra cacete, né? Um cara que eu tive o privilégio de ver alguns jogadores dentro de campo, que eu brinco que eu devia pagar ingresso, devia descontar da minha taxa o ingresso. Eu vi Ronaldo, eu vi Ronaldinho, né? O Bruxo era sacanagem, né? Bebeto, Maradona. Então, assim, você é uma geração que eu tive o prazer. E aí, por isso que eu falo que a vida tem umas coisas que acontecem que não são por acaso. Eu tive N problemas com o Evair. E eu fui convidado pelo Palmeiras para apitar preliminar do último jogo do Parque Antártico, que jogou Palmeiras contra Palmeiras. Que no jogo de fundo jogava Palmeiras e Boca, mas eu não podia apitar porque eu já não estava mais no quadro da FIFA. Ok? Então eu fui fazer Palmeiras e Palmeiras. E quando terminou o jogo, foi coincidência mesmo. Eu estava indo para o vestiário e o Evair estava indo assim, numa diagonal, os dois também para o vestiário. Eu olhei, ele olhou para mim, eu parei e falei assim, Evair, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos ficando velho, eu não apito mais, você não vai jogar mais. Para que a gente vai levar isso adiante? Então, queria me desculpar com você se eu... Não, Evelyn, eu estava pensando nisso.
ficou para trás, aconteceu, não nada contra você. Então, assim, eu acho que na vida ela te dá a oportunidade de corrigir alguns erros. Eu nem sou dono, na verdade. Entendeu? Então, assim, essas oportunidades que a vida dá é que você tem que ficar atento para, de repente, corrigir um rumo, entendeu? Acertar uma situação, não porque você não vai ver mais, mas porque aquilo lá, se levar adiante, faz muito mal para a alma. Perfeito. Exato aí. Arthur Ortega, depois o Zé da Várzea. Valeu, galera? Vamos lá, Arthur. Tua pergunta, Perfeito. Boa noite. Eu chamo ele de Professor Loeblin. É um cara sensacional. Eu não vou contar para ninguém que ele foi candidato aí numa eleição. Eu votei nele, inclusive. Eu gosto Obrigado. das ideias dele. E ele, assim, não tem... Eu não gosto daquele discurso muito humildade, amor à camisa, buscando os 3 pontos. Pô, é muito chato isso, né? E ele fala na lata. Fala a verdade. Eu não tô puxando o saco, não. Ele é fera, eu acompanho ele nas redes sociais. Aí eu vou ver se eu vou passar vergonha, não tentando puxar na memória aqui. Romário, Rivelino, outros craques aí que os pais dão nome nos filhos. Mas tem uma história aí que um árbitro foi homenageado com o nome no filho. Não sei se eu vou passar vergonha nisso. Ele já riu, já sei que é ele. Me conta isso daí. E uma segunda parte, eu vi você, inclusive, no Mesa Redonda falando sobre tentativa de suborno, que você fez, inclusive, a denúncia quando teve essa tentativa. Conta pra gente aí, professor. Bom, primeiro que essa história de ser muito claro, de não defender opiniões, é porque eu não estou na televisão por causa disso. Né? Eu já fui contratado de manhã e descontratado à tarde, em função de posicionamento político. Porque se me pergunta, eu vou falar o que eu acho, não estou falando para agradar. E muitas vezes isso aí me tira, né? Me tira de algumas possibilidades. Inicialmente, né, o que aconteceu lá foi engraçado que eu estava em casa, aí um amigo meu me ligou e falou assim, ô Fredo, eu não sabia que você tem mais um filho, porque eu tenho uma filha, a Tatiana, tem 29 anos, ela falou assim, como tem mais um filho, tá louco? Não, eu procurei você no Facebook e apareceu lá, Loeblin Laurindo Santos. Falei, fudeu, eu não estou sabendo de nada. Aí, o que é isso? Aí eu fui ver um rapaz de Barreira do Piauí, uma coisa para interior do Piauí. Falei, cara, vou entrar em contato com o cara, né? Porque não estou entendendo nada. E eu não lembrava, eu tinha pintado uma final no Piauí. Mas a gente gostava depois de dar uma saída depois do jogo, deixava. Eu não estava casado nem nada, deixava as malas no hotel, e a paisana ia para uma boate, né? Ou coisa parecida, encontrava jogador de monte, presidente de clube de monte e tal, mas eu não lembrava de nada no Piauí. Eu entrei em contato com o cara, nossa, que bom, tudo mais, blá, blá, blá. Eu falei, é legal também falar com você, mas eu não estou entendendo nada. O seu nome é Laurindo Santos Loeblin? Ele falou, não, meu nome é Loeblin Laurindo Santos. Você está louco. Como é que alguém pode chamar Loeblin? Ele falou assim, não, é que meu pai morava em São Paulo e meu pai gostava de ver você apitando. E colocou o meu nome e o seu nome. Pô, fiquei contente pra cacete. Se bem que o pai do moleque deu a vida dele, né? Porque imagine, todo lugar que o cara vai, ele tem que soletrar o primeiro nome. Não tem história. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, posso te dar uma sugestão? Muda o primeiro nome, entra na justiça, fala que você está passando dificuldade, motivo de piada, sei lá, e pede para mudar o primeiro nome. Ele falou assim, você está brincando, aqui no Piauí o que não falta é Laurindo. Agora no Loeblin só tem eu. Cara, aí foi um negócio sensacional, né? Foi um negócio bastante interessante. Até de vez em quando ele foi pai agora há pouco tempo, então eu sou avô postiço, né? Com relação às duas tentativas de suborno, a primeira foi no Come Fogo, Comercial e Botafogo em Ribeirão Preto, no campo do Comercial, no Palma Travasso. Eu expulsei um jogador do Comercial com 5 minutos de jogo, lá dentro. O Caldeirão, 1-0 para o Botafogo, final de jogo, gol do Bel. Aquele zagueiro, lembra do Bel? Do Bel. Aí eu estava no vestiário de arbitragem, o pessoal tomando banho, na época você recebia lá, precisava assinar tal, assinando súmula e tal, e eu vi que o presidente do Comercial estava zanzando na porta, era um fazendeiro, zanzando na porta. Eu falei para o meu assistente, que estava o delegado do jogo, falei, olha, vocês fiquem perto, porque se ele falar alguma coisa, nós temos que relatar. E ele não viu que tinha um policial no banheiro.
trancado no banheiro. Naquelas portas que não é fechada em cima, sabe? Aí ele entrou e falou, Loeber, posso falar com você? Falei, claro, pode falar, presidente. Não estava tudo certo? Eu falei, como tudo certo? Certo o quê? Aí ele botou e falou assim, puta, eu sou burro, sou isso. Falou um monte de coisa que eu falo um palavrão de vez em quando, mas também não posso falar tudo que ele falou dele mesmo. Eu falei, o que aconteceu, presidente? Não, veio um cara aqui segunda-feira falar para mim que ele conhecia o árbitro do jogo e pediu para mim X para dar para o árbitro. E eu dei. Eu falei, em primeiro lugar, o senhor sabe que a escala é feita de quinta-feira. Eu estava nervoso que eu precisava ganhar aqui segunda. O senhor está me ofendendo. Então o senhor achou que eu sou corrupto? Não, nem te conheço. Não, o senhor falou, bati na porta, o policial saiu e falei, era um cabo, eu acho. O senhor escutou? Ele falou, escutei. Mas vamos tudo para a delegacia. Ele, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida. Eu falei, antes eu acabar com a sua do que o senhor acabar com a minha. O senhor duvidou da minha integridade. Vamos para a delegacia. Eu acho que o delegado devia torcer para o comercial. Porque nós chegamos lá 7 da noite, saímos 4 horas da manhã da delegacia, para chegar em São Paulo umas 11 da manhã, nunca me chamaram para depor. Não deu nada, mas nada, nada. A única coisa que deu foi o presidente Fará me chamou na federação no mesmo dia, botou o presidente no viva voz. Olha o que o presidente Fará falou para o cara. O cara ouviu. Eu fiquei com vergonha dele ter ouvido aquilo lá. Não deu nada, 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 nada. E a segunda vez, também posso falar, porque isso aí é público, e esse cara que eu vou falar agora, eu tenho o nome dele, porque ele foi depois presidente da Ponte Preta. Eu falo, é sempre a Ponte Preta, gente, impressionante. Aí eu fui fazer um Santo André à noite, uma chuva no Moisés, mas uma chuva impressionante. E a Ponte Preta pagou a taxa da arbitragem antes de começar o jogo. Que a gente recebia no local, uns clubes pagavam no intervalo, outros pagavam depois, que precisavam da bilheteria. E era um saco isso daí, cara. Você volta e meia recebia dinheiro falso. Aí você precisava informar o banco. Uma vez o Banco Central entrou em contato. É verdade. Como é que eu apresentava tanto dinheiro falso? Avisou a Polícia Federal. Sério, não é brincadeira, não. Aí você precisa informar, pô, sou árbitro de futebol, recebo no estádio, um saco. No intervalo do jogo, nós estávamos no vestiário, é o Abdala. Ele era diretor financeiro na época. Depois virou presidente. Aí bateu na porta, estava todo o policiamento na porta, ele entrou, nós estávamos, inclusive estava tanto barro e chuva, que nós estávamos trocando de uniforme. Naquela época você usava o vermelho, o azul, tal, estávamos trocando. Aí ele falou assim, que chuva, né? Acabou com o uniforme de vocês, né? Aí ele tirou uma pacoteira de dinheiro e jogou em cima da mesa. Eu falei assim, não, o senhor está equivocado, nós já recebemos. Já vieram aqui antes de começar o jogo. Não, isso aqui é um presente para vocês, porque está muita chuva. Aí eu fui de novo na porta, chamei o policiamento, falei, aconteceu isso. O senhor está me chamando de corruptor? Falei, não, estou chamando, não. O senhor está tentando me corromper. Como não? E onde você já viu dar presente? Homem que dá presente para outro homem tem outro nome para mim. Se eu venho aqui e jogo um pacote de dinheiro aqui em cima da mesa, quer que eu faça o quê? Fomos para a delegacia. Não deu nada. Passou uns 6 meses, eu vou apitar Ponte Preta e Palmeiras, lá no Moisés. Domingo à tarde, jogo com TV. Quando nós entramos em campo para poder olhar a rede, né, aquela coisa toda, quem aparece na porta do vestiário, assim, vem andando em minha direção? O tal do Abdala. Eu acho que ele quis falar comigo na frente de todo mundo. O estádio inteiro vê, a imprensa. Ele não chegou a 20 metros. Eu falei, vou passar de onde o senhor está aí, eu vou chamar o policiamento aqui, eu vou dar voz de prisão. Não, eu já fiquei suspenso, meu julgamento já estou em recurso. Ele pegou 2 anos de suspensão. O senhor pegou 2 anos de suspensão, o senhor não tá suspenso, porque está em recurso o seu julgamento. O senhor quer falar comigo? Quer falar o que comigo, amigão? Desculpa. Então, não é uma coisa incomum. A gente escuta muito isso nos menores centros no futebol. Tá? Essa história dessa denúncia, desse árbitro do Rio de Janeiro, da 4ª divisão do Campeonato Carioca, desculpa, não entendo isso como uma ofensa, mas eu acho que a 4ª divisão do Campeonato Carioca é próximo do amadorismo.
Então, o sujeito que fala isso, ele joga toda uma categoria no ralo. Eu espero, eu falei isso aí esses dias com o presidente da ANAF, que esse cidadão que também está no áudio aí, que o Textor apresentou, que ele também seja processado. Tá? Se ele disse que recebeu dinheiro, ou que combinaram e não pagaram, porque, para mim, o corrupto ele é tão culpado quanto o corruptor. Não dá para a gente falar que só um é culpado. Então, isso irrita bastante. Eu fiquei bastante chateado com essas duas situações aí. Maravilha. Zé da Várzea, cara, por favor, sua pergunta, meu amigo, se estiver ouvindo a gente. Boa noite a todos aí, boa noite, amigos, boa noite, o professor. Boa noite, prazer falar com você. Prazer também. Meu nome é Zé Carlos. Esse daí é um canal que eu tenho, Zé da Várzea, né? E a minha pergunta é como que é? Não sei se você tem um time de coração, e como que é apitar um jogo do seu time de coração e ser imparcial? Como que você age nesse jogo? Ô, Zé, primeiro, eu também sou filho da Várzea. Eu comecei apitando na Várzea de São Paulo. Hoje não tem mais o Parque do Povo, que tiraram do povo, porque morava em volta ali, mora em volta de desembargadores, juízes, um pessoal de alto padrão no Itaim Bibi, e eles não querem que tenha lá campo de várzea, com o cara fazendo churrasquinho de gato, ouvindo um pagode, tomando uma cerveja Sintra quente. Não querem. E aí acabaram com aqueles 10, 12 campos que tinha ali. As federações, elas têm um trabalho psicológico, que é feito desde quando o árbitro começa a apitar. Então, por exemplo, eu não torci nunca mais que nem eu torci antes de apitar. Eu fui torcida organizada do Palmeiras. Eu fui da torcida acadêmica do Palmeiras, que não existe mais. Então, quando você chega e tem aquela preocupação, como é que toda minha família sabe, meus amigos sabem, tudo mais, vale próprio, as federações começam a fazer um trabalho que você, no cartão, óbvio que você marca no seu cartão, né, Zé? Você vai apitar lá, sei lá, você vai apitar o Corinthians da Vila Prudente contra o Botafogo de Guaianás. Você coloca lá, Corinthians, atrás do outro cartão, Botafogo. Na federação, você começa como? Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Verde e branco de um lado, preto e branco do outro. Você começa a trabalhar com o seu psicológico sem lembrar do nome do clube. E aquilo vai amadurecendo o seu trabalho. Até um determinado momento que você vai apitar um jogo sem você lembrar. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque, olha só, eu peguei as duas fases do Palmeiras fácil de apitar. Eu peguei o Palmeiras da Parmalat, que ganhava de 5 de todo mundo. Eu vi time dentro de campo pedir para o Palmeiras não fazer mais gol. É verdade isso, não é que me contaram. Eu estava no campo, virava 4-0 para o Palmeiras, 5-0. Um cara encostou no Edmundo e falou: Edmundo, pelo amor de Deus, nós temos família. Pede para o pessoal no segundo tempo só tocar a bola. Aí o Palmeiras fazia mais um golzinho só e chega. E depois eu peguei o Palmeiras do Mustafa Contursi, que era bom e barato, que o time era ruim, apanhava direto. Mas eu sempre tomei todo o cuidado em relação a isso. Tanto que a primeira vez que eu fui apitar um jogo do Palmeiras foi Palmeiras e União São João de Araras, minha estreia no Campeonato Brasileiro, 7 de setembro de 94, em Araras. E eu expulsei 2 jogadores do Palmeiras, César Sampaio e Roberto Carlos. Então, assim, vocês têm que trabalhar muito isso, muito. É mais ou menos assim, eu sempre falava o seguinte, é claro que você, Zé, e a tua equipe de arbitragem, vocês, quando vão atuar alguns jogos, você vai ter amigos que vão estar jogando. Você vai encontrar um parente seu que está jogando. Então, se você não tiver um trabalho psicológico muito forte na tua base, o resultado vai ser ruim. Mas eu vejo que isso acontece em outras profissões. O cara é garçom de um restaurante. Ele tem que tratar aquela mesa que está a família dele igual às outras. Porque se ele tratar diferente, que está a mãe, está o cunhado, está o irmão, cunhado não, cunhado e sogra você tem que deixar fora do restaurante. Mas se está sua mãe e seu irmão na mesa, você tratar diferente, você é um péssimo profissional. Se uma comissária de bordo entrou a mãe e o pai dela no avião, ela tem que tratar igual aos outros. Então, é um trabalho psicológico que é feito, mas a sua pergunta tem muito sentido, José. Sim. Alfredo, maravilha. Gente, nós estamos chegando naquela fase dos 15 minutos finais.
pedir para que a rapaziada, na hora das que eu vou passar as perguntas novamente, sejam com perguntas um pouco mais sucintas, para que a gente possa dar mais tempo para o Alfredo falar e não estourar muito tempo também, com respeito a ele também, tá bom? Ô, Luciano, sua pergunta, meu querido, por favor. Boa noite, boa noite, Alfredo. É um prazer falar contigo. Assisti muitos jogos aí apitados por você. Alguns eu não fiquei muito feliz, não, mas como torcedor, né? Assim, o que eu entendo da arbitragem é que muitas vezes a questão da arbitragem ela envolve uma questão mais profunda, né? Que é a questão da educação de um povo, a questão da forma como se trata, né? E eu vejo que, assim, você já expressou no começo da live essa questão da falta de respeito mesmo que a gente tem, sobretudo nessa questão da América do Sul, né? Os árbitros não respeitam o quarto árbitro, os árbitros não, os técnicos não respeitam nem a área técnica, espacial, física para eles invadem o campo a todo momento. Você tem um péssimo relacionamento do quarto árbitro com toda a comissão técnica e jogadores. Os jogadores são muito enciumados, são muito mimimi com relação à marcação, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu gostaria de saber a tua opinião, mas eu acho que assim, o futebol europeu tem uma arbitragem muito mais interessante na medida em que você tem jogadores que têm educação, né? Então, assim, eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso, né? E que você falasse um minutinho, que está no fim já, a tua relação com relação à CBF, porque eu, pessoalmente, tenho muita antipatia à CBF. Eu queria saber a tua relação com a CBF, se foi uma relação bem cordial ou se você viu muitos problemas que depois se exteriorizaram aí com várias crises, até crises morais, né? Muito obrigado, viu? Não, primeiro é um prazer, agradeço a sua pergunta. Eu acho a questão cultural, eu sou sociólogo, né? Minha pós é ciências políticas, eu sou sociólogo. Então, quando eu viajava, seja para o interior de São Paulo, interior do Rio, outro estado ou fora do Brasil, eu sempre procurava ver um pouco daquela sociedade, daquele povo. Então, eu entendo também, quanto mais periférica a situação, mais o povo é sofrido. O cara, ele deixa, às vezes, tira o dinheiro de casa para comprar um ingresso. É bastante complicado, isso é cultural. Então, no Brasil, essa questão do árbitro ser ladrão, o garoto de 7 anos já fala. Porque o pai fala, a mãe fala, vira uma coisa cultural. Infelizmente, alguns treinadores estão ultrapassando os limites. O Abel Ferreira é um. O Abel Ferreira, o treinador, tem que ser expulso em todos os jogos. Eu não estou discutindo qualidade, que não sou doido de discutir qualidade técnica profissional do Abel Ferreira. Mas ele extrapola em todos os jogos. Não é de vez em quando. E aí vai ficando, se torna natural. E é isso que o Mano falou, é isso que lá atrás o Renato Gaúcho falou. Por que ele pode e os outros não podem? Então, eu acho que é uma questão cultural, tem todo sentido aquilo que você está falando, em relação a essa questão da população. Outra pergunta, desculpa, que você me fez? Mais com relação ao papel da CBF em relação à arbitragem. O que você acha disso? Eu acho que a arbitragem está dentro do prédio da CBF, está dentro do prédio da FERJ, está dentro do prédio da Federação Paulista. É ruim, porque essa proximidade, onde o dirigente entra, vai encontrar você no elevador, ele vai falar para você assim, você vai apitar domingo lá, porque eu pedi. Tudo mentira. Eu que pedi, porque eu confio em você. Já começa um trabalho psicológico. A CBF é uma entidade privada. Eu não consigo entender que estão julgando se o cara vai ficar na presidência ou não. É uma entidade privada. A arma do futebol do povo brasileiro continua sendo uma entidade privada. Os presidentes das federações, dos clubes, puseram o cara lá. Você vai fazer o quê? Daqui a pouco você vai ter aí pegar um Flamengo que está num processo fantástico, e a CBF vai querer tirar o presidente do Flamengo. A justiça é baseada em quê? Só se ele for preso. Então, a CBF tem uma série de problemas. Eu escuto muito assim, é uma entidade corrupta. Eu nunca recebi nenhum tipo de oferta ou proposta da CBF. Nunca recebi da Federação Paulista,
Sempre que fui no Rio, fui muito bem tratado pelo presidente Eduardo Viana, que também era bastante caricato, todo mundo falava dele, o próprio Eurico, não é verdade? Então, assim, o Montenegro do Botafogo. Eu acho que a relação, ela não é que ela está promíscua, eu acho que ela está muito amadora, precisa melhorar isso daí. Tem que ir mais profissional. Ô, Fredo, você teve uma fase assim que você trabalhou com ícones, né? Vamos dizer assim, um dos ícones da arbitragem, uma pessoa bastante folclórica, foi o Armando Marques, né? Que trabalhou com você, tanto que você teve aquele problema do 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, aquela situação. Inclusive, você tinha um relacionamento legal que eu tenho fontes assim, diz que o Armando, do jeito dele carinhoso, ele até te chamava de Alfredinho, né? Mas aí não sei se realmente é verdade. Então, o que aconteceu em relação a isso? E eu queria saber de você também, rapidinho, se a sua relação com o Godoy melhorou, piorou, enfim, ou se continua a mesma coisa. Não conheço ninguém com esse nome. Com relação ao Armando Marques, a nossa relação era muito boa, era uma relação muito profissional. Ele já tinha me avisado que eu apitaria a Copa da Alemanha. Para mim seria uma honra em função dos meus ancestrais, da minha história. Eu tenho certeza que a minha família ficaria muito feliz, mas isso não daria o direito de fazer o que ele fez. Pedir para mim mudar o relatório. Mas quem acabou com a minha carreira não foi o Armando Marques. Quem acabou com a minha carreira foi o STJD, que me garantiu um julgamento justo e que, antes do julgamento, já tinha acertado todos os votos. Então, eu passei de sexta-feira do melhor árbitro do Brasil, segundo o próprio Armando Marques, para segunda-feira, ladrão, estelionatário, até falaram que eu batia na minha esposa. Então, assim, eu acho assim, eu não tenho essa tendência de a pessoa morreu, vira santo. Tá? Então, o Armando me prejudicou muito. Espero que onde ele esteja, que ele esteja na luz e se arrependa do que ele fez. Assim como eu tenho que me arrepender dos erros que eu cometo com algumas pessoas. Agora, eu não posso chegar porque a pessoa morreu e falar assim, não, olha, o Armando pisou feio na bola. Pisou feio na bola. Perfeito. Fábio, a pergunta rapidinho, e a gente vai terminar a rodada com o Ronaldo fazendo a pergunta, tá bom? Vamos lá, Fábio. Eu achei aqui o lance do pênalti da Ponte Preta em São Paulo, nas quartas do Brasileirão de 89. Coisa feia, né? Não, e você comparou, né, arquiteto e tal. Duas perguntas, né? O árbitro, para uma boa arbitragem, tem que ter um pouco de sorte, né? E esse é o tipo do lance que, na hora que o cara vai bater o pênalti, você dá uma torcidinha pro cara errar. E outra coisa, o teu celular deve estar cheio de mensagem, porque no jogo do Atlético Mineiro, demoraram 4 minutos para anular um lance do VAR, e eu tô aqui gravando, eu acho que não estava impedido, os caras anularam. Bom, na verdade, né, o árbitro, como é que eu vou te dizer em relação a essa questão do Atlético Mineiro? Talvez o árbitro nem o VAR tenham essa confiança que o lance foi, ficam buscando linha, e aí tem que estar muito bem aferido o VAR, para se tiver torto não pega, é complicado, é bastante complicado. Agora, o árbitro, quando chega num determinado estágio de profissionalismo, ele sabe quando ele errou só na reclamação. Porque o cara reclama assim, não foi nada, não é? Pô, não faz isso e tal. Você sabe que foi. Nessa final São Paulo e Santos, por exemplo, o Rincon sofre um pênalti, que os caras de São Paulo vão reclamar, mas ele vai reclamar. Edmilson, Rogério Ceni, pô, Evelyn, acho que não foi, não. Mas você sabe que foi um pênalti claro. Agora, quando os caras vêm muito forte, pesado, e você bota a bola para cobrar, os caras, não, alguma coisa teve. Então, o árbitro tem que ser muito maduro para não deixar se influenciar por isso. Maravilha. Ronaldo, por favor, Ronaldo, a sua pergunta, para que nós possamos encerrar o nosso programa de hoje, amigo. Não. Loebrin, você tem que estar falando de suborno e tudo que acontece na arbitragem. Infelizmente, nas divisões mais para baixo, as casas de apostas vêm dominando para jogador. Mas eu lembro de uma passagem do Tucídio na final do Campeonato Paulista de 77. Que ele morreu jurando, ele trabalhava com meu pai na polícia, né? Que ele foi vendido, mas ele não recebeu dinheiro nenhum, mas ele foi colocado para todo mundo que ele foi comprado, né? Naquele lance para expulsar o Rui Rei, para facilitar a vida do Corinthians.
Então, isso já vem de longa data, o lance do Armando Marques, na cabeçada do Leivinha, que o gol foi de cabeça e ele deu com a mão. Mas eu queria te perguntar, só uma lembrança assim, como é que você vê a atitude do Renato Gaúcho contra o Bahia, que alguém da CBF, segundo ele, interferiu na expulsão do Diego Costa, né? E ele pediu para que os jogadores saíssem para que mais ninguém fosse exposto. Para mim, ele fez um cenário todo ali para jogar toda a bomba na mão do juiz, que já estava mal também, infelizmente. Muitos erros de arbitragem, o jogo foi terrível. E arbitragem, erro dos dois lados, não só de um, que assistiu o jogo. Como é que você vê essa situação? O Renato deveria ser punido? Não deveria? Como é que fica o juiz numa situação dessa? Porque ele jogou o abacaxi na mão do cara e acabou, né? Ele fez a presepada dele e saiu na boa. Tem uma série de erros aí. Né? O Jailson Freitas não podia estar ali, porque ele não estava na súmula. Então, se ele quer ir assistir o jogo, ele não pode assistir o jogo dentro de campo. Mesmo sendo da CBF, sendo o árbitro da CBF, ele não está relacionado, vai assistir o jogo na arquibancada. Isso é muito comum acontecer. Esse erro não dá o direito ao Renato fazer o que ele fez. Ele tinha que ter sido expulso de campo. O Renato tinha que ter sido expulso, ok? Ele pode ficar bravo, tudo mais, blá. Faltou ao árbitro, com aquela confusão toda da expulsão do Diego Costa, o cara já estava aquela confusão, ele ficou com receio de expulsar o Renato. Mas tinha que expulsar. E o que é pior, ele não vai relatar na súmula tudo que o Renato fez, porque se ele relata, ele vai para o tribunal, por que ele não expulsou o Renato com tudo aquilo? Você vai inverter uma situação. Acho que ele vai relatar, mas de uma forma mais, sabe, passando um pano. Ele colocou com o Natan, chamou ele de ladrão, expulsou o Natan. O Renato vai dizer, não, eu tirei porque estava acabando o jogo mesmo, os jogadores estavam muito nervosos no banco de reserva, com a expulsão. Isso aí não vai dar nada. Até porque aqui no Brasil você sabe que o cara pega 15 jogos, depois vira 2 cestas básicas e uma Maria Mole. Para quem está na live, você falou da área técnica, ontem, o Zilbaldia, né? Ele foi quase na área técnica do Abel para dar orientação para o São Paulo. Aí o quarto árbitro chegou nele e falou assim, pô, dá uma segurada aí, a sua área é ali, ó. Cara, ele foi no meio do campo ali, ele quase passou para o outro lado. Gente, aí é que você falou, o Abel vai criando não expulsam ele, vai todo mundo achando que pode fazer a mesma coisa. Mas eu acho que eles têm que fazer o que o Abel faz. A partir do momento que o Abel extrapola, ninguém faz nada. Então, eu li o livro do Abel, tá? A impressão que dá é que não foi ele que escreveu o livro. Cabeça fria. Cabeça fria onde? O Abel fica pé da vida, extrapola. Que cabeça fria? Não tem cabeça fria. O livro devia chamar Coração Frio e Cabeça Quente. Maravilha. Gente, queria agradecer a todos vocês aí mais uma vez pela participação. Alfredo, foi maravilhoso, cara. Você deu uma aula para a gente. Esse cara é muito gente boa, gente como a gente. Tá? Eu queria te dizer que a gente tem um grupo, Alfredo, que a galera manda todos o feedback da live. Eu vou enviar para você, tá bom? Muito obrigado. E eu queria, de fato, Arthur, obrigado por ter trazido esse convidado tão especial para nós. Obrigado a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like aí, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade. Alfredo, suas considerações finais e, como eu sempre digo em todos os finais de coisa, a palavra que comanda a gente aqui, que rege a gente aqui é gratidão. E a você também não pode ser diferente, tá, amigo? Não, eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um grande prazer. A gente não é dono da verdade, mas a gente tenta se posicionar em cima da nossa ideia de futebol, da nossa ideia de arbitragem. Insisto, eu acho que nós precisamos melhorar o produto futebol. E melhorar o produto futebol, ele não é só campo, jogador, imprensa, ele passa pela questão da arbitragem. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado, Alfredo. Desculpa a nossa simplicidade, mas o nome do programa diz, é Papo de Torcedor. Aquele abraço, gente. Um abração, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa até mais. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos. Boa noite, meus amigos.